Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Fernanda Mendes, você está aqui no nosso canal Pedagogia Tira Dúvidas e hoje mais uma vez eu trago um tutorial a respeito de trabalhos acadêmicos. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre o relatório de gestão, o relatório de estágio de gestão e também de educação em espaços não escolares. Gente, eu decidi fazer esse tutorial tendo em vista que muita gente tem me perguntado a respeito, de como elaborar aí esses relatórios nos grupos de WhatsApp e também Telegram. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like nesse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, porque isso nos ajuda a continuar compartilhando esse conhecimento aí e ajudando mais e mais alunos. Então, vamos lá? Pessoal, aqui como vocês podem ver, já estou na tela do modelo do relatório de estágio. Então aqui, esse modelo, caso você queira, manda aí nos comentários, eu quero, e aí você vai lá no meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, e você vai enviar um print que é escrito no canal, e aí eu envio para você este modelinho aqui digitável, que já facilita muito, que já vem com todas as normas ABNT, formatado para você apenas inserir seus dados e escrever seu texto. Então, vamos lá? Quais são as partes, então, obrigatórias aí para a construção deste relatório de estágio? Leituras obrigatórias, que é um texto que nós vamos debater um pouco sobre ele. Depois você vai responder algumas questões sobre regimento escolar, atuação da equipe diretiva, plano de ação, e depois considerações finais, que é a conclusão, e as referências de tudo aquilo que você usou como citação direta ou indireta. Tem um pessoal aí me falando que gostaria muito de um vídeo sobre citação direta e indireta. Vamos preparar em breve, gente, é porque eu tô com uma demanda muito grande, estou atendendo muitas pessoas, então assim, não estou tendo tempo para fazer tantos vídeos. Mas eu irei fazer em breve um vídeo sobre citação direta e indireta. Se você gostou desse tema também, deixe aí nos comentários, que aí nos incentiva a fazer logo esse vídeo aí para vocês, tá bom? Introdução é sempre aquilo que eu falo que a gente faz por último, porque vai ter que dizer um pouco sobre o que você fez do seu trabalho, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos começar, então, com as leituras obrigatórias. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, tamanho da página. Gente, o texto que nós vamos ter que falar sobre é um texto de Álvares e Rigo, escrito em 2018, que tem por título Pedagogia em Ação, o papel do pedagogo e suas diversas atuações. Eu gostaria de falar aqui um pouco a respeito desse texto. Você vai ter que ler e depois fazer aí uma resenha, uma explicação, um resumo de 1,5 a 2 páginas. Esse texto é super interessante, eu gostei muito dessa leitura, porque ele é um texto que se divide aí em duas partes. Vamos explicar então dessa maneira. A primeira parte do texto fala a respeito de uma construção sociohistórica do pedagogo, que seria o quê? Desde a história inicial da educação até a construção do curso de pedagogia, e ele vai nessa crescente, falando aí como que foi cada um desses passos aí, mesmo que de maneira mais sucinta, mas vai falando e vai crescendo aí, explicando essa questão da construção do pedagogo no nosso país. E na segunda parte, ele se lança aí num olhar sobre as diversas atuações do pedagogo de uma maneira mais holística, de uma maneira mais global. Então, eu gostaria de falar um pouco a respeito de cada uma dessas partes. E você vai resumir da maneira como você achar melhor. Bom, gente, inicialmente, a gente sabe que a história da educação no Brasil, ela começa lá no ano de 1549, quando os jesuítas eles chegaram no Brasil através da Companhia de Jesus, para catequizar os índios e alfabetizar aí os filhos da elite, os filhos dos nobres que habitavam aqui na colônia brasileira. Então, essa primeira educação, ela não tinha de maneira nenhuma um pensamento de transformação, era uma educação onde o professor falava e o aluno absorvia, o início da educação tradicional do Brasil. Só que eu acho interessante pontuar aqui que a educação geralmente se fala que começou em 1549 com a chegada dos jesuítas. Mas a gente há de convir que antes já existia uma forma de se fazer educação, que era a educação que os indígenas passavam de geração em geração. Afinal de contas, eles tinham saberes, conhecimentos sobre ervas que curavam,
certas doenças, eles tinham saberes sobre caça, sobre pesca, sobre agricultura, porque eles plantavam milho, eles plantavam mandioca. Então, esse conhecimento, ele também era uma forma de se fazer educação, né? Passava-se ali de geração a geração. Mas a educação nos moldes que a gente conhece começou, então, a partir da chegada dos jesuítas. Recomendo para vocês um vídeo que eu tenho aqui no meu canal sobre história da educação. Eu faço uma linha do tempo aí desde o ano de 1549 até os anos mais atuais, falando aí um pouco sobre o dualismo escolar. Então, voltando ao tema, depois, então, da chegada dos jesuítas no Brasil, neste ano de 1549, perdurou essa educação até o ano de 1759, então mais de 200 anos depois. O que aconteceu nesse ano? O Marquês de Pombal, ele decidiu aí acabar com o domínio gigantesco que a Igreja Católica tinha sobre a coroa de Portugal, e por isso ele fez o que se chama de reformas pombalinas, que foi, dentro da educação brasileira, basicamente a expulsão dos jesuítas, né? E a instauração das chamadas aulas régias. O que seriam as aulas régias, então? Cada professor teria uma disciplina, então se fragmentou ainda mais o ensino, né? E esses professores, eles não tinham obrigação de ter conexão nenhuma uns com os outros, ou que as suas disciplinas conversassem com as outras. Então isso foi um pouco prejudicial, se não muito prejudicial, para a educação. Então, outro fator bastante importante que a gente pode dizer aqui é que esses professores, geralmente, eles não tinham uma preparação para dar essas aulas. Então, o ensino, ele perdeu aí na fragmentação e ele também perdeu na questão da qualidade desse ensino ofertado. Então, assim, dando um salto no tempo bem grande, afinal, nós temos que fazer uma síntese. Vamos passar lá para o final do século XVIII, final do século XIX e início do século XX, que foi quando começou a acontecer diversas reformas educacionais. Nesse ponto, a educação já era de responsabilidade do Estado, porém não era da forma democratizada como conhecemos hoje. E tiveram várias reformas aí que tentavam fazer com que essa educação ficasse organizada, né? Ficasse um pouco melhor. Entre essas reformas, a gente pode destacar aí a reforma Rivadavia como um passo para trás, né, no progresso aí. Então, a reforma Rivadavia foi um passo atrás nessa questão educativa. Por que eu digo isso? Gente, porque ela desoficializava o ensino. Então, significava que qualquer instituição poderia, de repente, formar, dar aulas, sem nenhuma regulamentação. Imagina nos dias de hoje, qualquer pessoa poder abrir uma escola, poder ensinar e emitir diplomas sem ter ninguém que garanta a qualidade desse ensino, ou quais são esses conteúdos, o que está sendo ensinado nessa escola. Então, essa reforma, ela foi muito prejudicial. Partindo um pouco depois, né, aí já nos anos de 1930, a gente vê o despontar do movimento da escola nova, que tinha aí uma questão de quê? De voltar o ensino aos interesses do aluno, levar a criança a aprender e a aprender. E aqui no nosso país, nessa época, no ano de 1930, foi instaurado, ou seja, inaugurou-se o Ministério da Educação. E depois dessa questão do Ministério da Educação ter sido lançado, vários educadores brasileiros se reuniram e fizeram o chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova no ano de 1932. Entre eles, a gente pode destacar aí o Anísio Teixeira, a Cecília Meirelles, né? Que eles falavam? Gente, a gente tem que organizar melhor o ensino brasileiro, porque há uma desorganização. Tem que se voltar o ensino para os interesses da criança, tem que ter um ensino com mais qualidade, entre outras diversos fatores. Se você quiser pesquisar e dar uma lida sobre o Manifesto dos Pioneiros, que eu tenho certeza que vai agregar também conhecimento. Então, logo depois disso, no ano de 1939, instaurou-se o curso de pedagogia. A partir daí, então, a profissão do professor era já regulamentada, ela já era reconhecida. Então, essa primeira parte do texto, ela faz essa construção teórica crescente aí. Teve muita coisa aqui que eu passei, porque, afinal de contas, a gente tem que colocar os pontos. Então, pessoal, e a segunda parte do nosso relatório aqui, a respeito desse tema, ela fala aí da questão das diversas atuações do pedagogo.
Então aqui a gente pode elencar que os autores falam que o pedagogo ele pode atuar em empresas, ele pode atuar em hospitais, ele pode atuar em presídios. São diversas as áreas aí que pode atuar, porque geralmente a gente tem aquela questão de que o pedagogo ele atua na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais. Porém, ele mostra aí uma abrangência maior para que o pedagogo possa compreender realmente as diversas áreas de atuação que ele pode aí desenvolver. E também os autores Álvares e Rigo fazem uma crítica a respeito da formação, da graduação de pedagogia, que muitas vezes não incentiva o aluno a pesquisar, a conhecer mais as diversas áreas que ele pode atuar no espaço não escolar. Então, eles finalizam falando que é preciso que os educadores sejam formados de uma forma mais globalizada, de uma forma mais holística, compreendendo mais os diversos campos de atuação, né, para que possa ter esse ganho aí, essa amplitude na profissão do pedagogo. Então, gente, você vai falar sobre isso de 1,5 a 2 páginas. Então, vamos lá. Falando sobre isso, começou o seu relatório de estágio. Aí vem essa segunda parte aqui. Regimento escolar. Eu elaborei esse texto aqui, você pode elaborar da maneira como você achar melhor. Eu só coloquei isso aqui para ficar uma introdução. Para a elaboração deste relatório de estágio, foi solicitado um olhar sobre o regimento escolar, assim como sobre o projeto político-pedagógico, destacando e conceituando a atuação da equipe diretiva nos papéis do diretor e do coordenador pedagógico. Com base em nossas leituras e pesquisas em diversas fontes, responderemos as seguintes indagações. Então, eles vêm com 2 questões que serão respondidas de 1,5 a 2 páginas. Primeiro, qual a função do regimento escolar? Gente, aqui você pode responder de uma maneira mais ampla. Então, vamos lá. Primeiro, você pode falar que o ensino ele foi democratizado no Brasil, né, no final da década de 1980, onde a Constituição fala que a educação, a partir desse momento, a educação, dever de todos, direito de todos, dever do Estado e da família. Então, aí você pode citar aí a Constituição, a questão da gestão democrática do ensino, e com isso, cada escola poderia ter o seu projeto político-pedagógico, que seria uma maneira de dar uma identidade aí à escola. E através do projeto político-pedagógico surge aí o nosso regimento escolar. O regimento escolar, ele está para a escola, assim como a Constituição Federal está para o país. Ele vai dizer os deveres, os direitos, as funções, ele vai separar ali o que cada ator dentro do ambiente escolar precisa desenvolver. Então, você pode responder isso, e qual que seria a função mesmo do regimento escolar? Então, a função dele é estabelecer regras, normas, que devem ser seguidas ali dentro da sala de aula, dentro da escola, de todo o ambiente escolar, devem ser conhecidas não somente pelos professores, mas por professores, alunos, coordenadores, funcionários, familiares, todos devem ter esse conhecimento aí sobre o que diz, o que rege aí o regimento escolar. Em segundo lugar, você vai falar quais são os aspectos contemplados. Então, aqui, gente, você vai falar que o regimento escolar, ele fala a respeito das normas de horários, das normas de metodologias, das normas do que pode ser e o que não pode ser feito dentro de sala de aula. Enfim, vai delimitar papéis, vai delimitar aí funções para cada uma das pessoas inseridas no contexto escolar. Para responder isso aqui, eu recomendo que vocês pesquisem a autora Heloísa Luque, que ela é excelente, tem diversos livros aí na área de gestão escolar. Eu adquiri alguns livros dela, fiquei muito feliz, fiquei muito contente com a abordagem, a maneira direta, clara e objetiva com que ela fala a respeito da gestão escolar e da gestão democrática do ensino. Então, você respondeu aqui de 1,5 a 2 páginas. Atuação da equipe diretiva. Antes de eu falar aqui a respeito da atuação da equipe diretiva, queria convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Nós temos diversos vídeos aqui.
a respeito de resumos das unidades aí, dos livros didáticos. Temos também tutoriais, temos também vídeos a respeito de grandes nomes da educação. Então, se inscreva no nosso canal, seja um parceiro aí do Pedagogia Tira Dúvidas, tá bom? Compartilhe, fale para os seus amigos, olha, eu conheci um canal muito legal, que tem muita coisa sobre pedagogia, e assim a gente vai divulgando ainda mais informações, tá bom? Então, vamos lá. Atuação da equipe diretiva. Gente, aqui eu fiz outro textinho introdutório. Se você quiser utilizá-lo, tenta mudar algumas palavras para ficar aí com a sua cara, com o seu contexto. Para a elaboração deste relatório de estágio, foi solicitado um olhar sobre a atuação do diretor na instituição escolar. Com base em nossas leituras e pesquisas em diversas fontes, responderemos as seguintes indagações. Então, são mais 2 perguntas respondidas de 1,5 a 2 páginas. Descreva quais são as principais atribuições do diretor escolar. Então, aqui você pode dizer que o diretor escolar, ele precisa ser uma pessoa responsável, uma pessoa que se paute em relações dialéticas, né? Uma pessoa que tenha essa abertura dentro do ambiente escolar. E as suas principais atribuições são a administração efetiva da escola e também a parte pedagógica. Então, o diretor, ele dentro da escola é a figura máxima, né, de autoridade. Porém, ele não pode transpassar autoritarismo, que é diferente. Então, o diretor, ele tem que ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa responsável, uma pessoa experiente. As funções dele estão desde administrar o financeiro, como também as relações humanas, incentivar a sua equipe pedagógica, auxiliar o aluno e a sua família, recebê-los de uma maneira positiva, conhecer a comunidade na qual está inserido. Isso é uma das coisas que eu acho mais importante, porque quando a escola ela tem um diretor totalmente desconexo com a sua realidade, fica mais difícil essa relação entre o diretor e a comunidade na qual a escola ali ela está inserida. A segunda pergunta é: descreva a atuação desse profissional quanto ao atendimento aos alunos e aos docentes. Então, aqui você vai dizer que, com relação a esse atendimento, o diretor tem que sempre estar atento aí às necessidades do aluno, à questão da metodologia do ensino, como que ela está se desenvolvendo, se é necessário que esse aluno tenha suporte, que tipos de suportes. Para isso, ele precisa delegar poderes, delegar, né, funções para que os seus companheiros ali, os funcionários da escola possam aí contribuir, porque o diretor ele é só um e a escola tem centenas de alunos. Então, precisam de várias pessoas que tenham essa parceria aí com o diretor. Com relação aos docentes, principalmente, gente, a questão do apoio, do incentivo, né, dessa parceria realmente dialética entre diretor e todos os atores envolvidos. Você vai falar, então, de 1,5 a 2 páginas. Gente, já deixou o like nesse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, não esqueça, hein? Vamos lá. Plano de ação. Essa é a parte que o pessoal tem costumado dizer que está mais difícil no trabalho. Bom, gente, o plano de ação que você deve desenvolver aqui nesse relatório de estágio de gestão, ele funciona da seguinte maneira. Você vai precisar falar sobre alguma situação, problema, que você vai elaborar, que possa ser desenvolvida pela gestão escolar. Então, qual que é o exemplo que eu sempre costumo dar? A escola está passando por um problema onde as famílias encontram-se aí alienadas aos processos de ensino e aprendizagem das crianças. Os familiares não olham os cadernos das crianças, e isso num ciclo da educação do ensino fundamental, anos iniciais, tá? Então, esses familiares, eles encontram-se aí alienados, distantes dos processos de ensino e aprendizagem de seus filhos. E aí a gente tem que fazer uma maneira, uma forma de engajar a família para que a família se sinta aí acolhida e sinta a sua importância dentro do ambiente escolar para o pleno desenvolvimento da criança. Então, essa é a sua situação, problema. Qual que é a sua proposta de solução? O que é que você, como gestor, propõe? Então, tem diversas formas de trabalhar isso. Lembrando que isso é um plano de ação sobre a família. Você pode desenvolver outro com outro tema. Tem gente aí que eu vi que falou sobre evasão escolar. Tem gente que eu vi que falou sobre
ensino médio já falou sobre gravidez na adolescência. Então, você como gestor, mesmo sendo do curso de pedagogia, pode usar o ensino médio dentro dessa questão da gestão, tá? Então, são diversas aí situações. A proposta de solução para a que eu levantei. Você pode fazer uma feira interdisciplinar gastronômica. Você pode fazer o dia da família na escola. Você pode fazer uma feira de brinquedos e brincadeiras antigas. Diversas situações. Vamos pegar aí uma gincana também, gincana também é super legal. Vamos pegar aí a da feira interdisciplinar gastronômica. Então, a sua proposta de solução é engajar a família a elaborar aí uma atividade de uma feira gastronômica interdisciplinar, envolvendo as crianças, a família e a escola. Como que seria essa proposta, então? Em um determinado dia, as crianças, elas iriam, juntamente com as suas famílias, elaborar pratos, levar até a escola, onde teria uma festividade, uma feira interdisciplinar. E nessa festividade, as crianças iriam vender aí esses alimentos junto com as suas famílias, nas barraquinhas. E esse valor arrecadado deveria ser para compra de brinquedos para distribuição no Dia das Crianças, para os alunos, por exemplo. E por que ela é interdisciplinar? Porque ao realizar aí cada uma desses alimentos, vamos supor que um grupo de 5 alunos escolheu falar sobre pamonha. Escolheu vender pamonha. Então, eles não vão só vender a pamonha no dia, eles vão fazer um trabalho de uma metodologia bem ativa aí, que seria praticamente uma aprendizagem baseada em problemas. Porque eles fariam uma pesquisa de campo sobre como se faz a pamonha, qual é o valor nutritivo da pamonha, qual é a cultura, de onde ela veio, tudo isso eles vão fazer esse levantamento. E no dia da feira, além deles estarem ali com os pais na escola vendendo essa pamonha, eles têm que falar para as pessoas que vão comprar a pamonha: olha, você sabia que a pamonha ela é feita de tais ingredientes? A cultura original da pamonha é tal. Então, eles iriam desenvolver falando tudo aquilo que eles aprenderam de maneira interdisciplinar. Essa é uma ideia super interessante, eu acho válida, mas você pode ter a sua. E aí você fala aqui a respeito desse assunto e vai desenvolvendo as etapas, uma por uma, para a realização da sua proposta sobre o plano de ação. Quais são os objetivos, então, deste plano de ação? Aqui você vai falar: olha, o objetivo é levar a escola, nesse caso, levar a escola a interagir mais, levar a família a interagir mais com a escola, com os alunos, e assim aumentar a rede de apoio desse aluno. A abordagem teórico-metodológica, aqui você vai falar: olha, de acordo com, por exemplo, de acordo com David Ausubel, a aprendizagem significativa é aquela que se elenca aí a conhecimentos prévios. Então, este projeto ele tem como base também a aprendizagem significativa, porque vai levar em consideração o que o aluno já sabe, seus conhecimentos, suas experiências, né? Você também pode usar aí Maria Montessori como a questão do aprender a aprender. John Dewey também falava disso, sobre o aprender a aprender, o pragmatismo, né, educacional. Então, você vai montar a sua abordagem teórico-metodológica com autores, com referências que embasem aí o porquê que você resolveu trabalhar esse plano de ação. Os recursos aqui é tudo aquilo que vai precisar para desenvolver seu plano de ação. Que você pode colocar desde, por exemplo, cadeira, mesa, cartolina, balão, pendrive com músicas, etc. O que é que precisa para que seu plano de ação seja executado? Então, é isso que você vai ter que desenvolver aqui. Considerações finais olha, almejamos, com tudo o que foi falado, né, percebemos aí que... Aí você vai fazer suas considerações finais aqui. Não precisa ser muito extensa, aqui pode ser mais tranquilo. O que vai ficar mais extenso aqui mesmo vai ser essa parte da proposta de solução aqui, tá bom? Então, vamos lá. Chegamos ao final, considerações finais, tranquilão, você vai falar tudo aquilo que você desenvolveu no trabalho. Olha, a gente falou sobre o papel do pedagogo, a gente falou sobre a construção do pedagogo, a gente falou aí também sobre as várias áreas de atuação, depois falamos sobre regimento escolar, atuação do diretor, fizemos um plano de ação. Por fim, esse trabalho de estágio não foi feito de maneira presencial por conta do Covid-19, mas nós estamos aqui, nós fizemos todas essas pesquisas e aprendemos muito, etc, etc, etc.
E aqui, por fim, você vai referenciar tudo aquilo que você utilizou direto ou indiretamente no seu trabalho. Então, aqui são alguns exemplos, né, dos que eu usei neste que eu havia elaborado. Então, é isso, gente. Terminamos aqui, aí a gente vem para o começo para fazer a introdução, que é, olha, neste trabalho, iremos fazer um relatório de estágio, tendo em vista que não pudemos estagiar de maneira presencial por conta da pandemia provocada aí pelo vírus SARS-CoV-2 e etc, etc, de acordo com o que você for escrever, tá bom? Então, aqui já está, olha, com a tabulação certinha, com a numeração, paginação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, não esqueça, tá bom? Dessa vez eu resolvi mostrar meu rostinho. Eu não gosto muito de aparecer, gente. É sério, eu não gosto de aparecer. Mas dessa vez eu escolhi fazer uma coisa diferente, tá? Gente, vocês vão notar que tem alguns cortes nesse vídeo, mas é porque acabou a energia aqui na minha casa algumas vezes durante essa gravação desse vídeo. Então, foi feito com muito carinho, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, nos apoie. Valeu, tchau, tchau!